Quero convidar você, portanto, para a gente ler o texto desse dia, o dia de hoje, o segundo dia do jejum, o salto da fé. E o tema de hoje é fé que vence a oposição. Tito capítulo 1, de 10 a 16. Tito capítulo 1, versículos de 10 ao 16. Nós vamos ler a palavra de Deus. Peço que você abra a sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone, e vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Tito 1, de 10 a 16. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos para toda boa obra. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Meu Deus, esta é a tua palavra, e neste dia nós nos alegramos, porque assim como o nosso corpo necessita do alimento material, do alimento físico, nosso espírito depende exclusivamente da tua palavra. O Senhor disse: nem só de pão viverá o homem, e é por isso que estamos jejuando, para aprender este princípio espiritual. O Senhor disse: mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso o homem viverá. E é por esta palavra que nós recebemos vida nesta noite. Nós te damos graças por ela e oramos para que a unção do Espírito de sabedoria e de revelação abra os olhos espirituais de cada um dos amados irmãos nessa noite, e todos nós possamos enxergar coisas maravilhosas na tua lei. Nós oramos assim, agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Conta-se de uma senhora que todos os dias chegava na porta da sua casa e dizia: louvado seja o Senhor. E recentemente um ateu tinha se mudado para uma casa vizinha dela e começou a ficar incomodado com isso. Todo dia essa senhora, várias vezes durante o dia, ela abria a porta de casa, levantava os braços e fazia: louvado seja o Senhor. E aquele homem começou a ficar importunado. Um dia essa senhora, passando muita necessidade, saiu, levantou seus braços como de costume e disse: Deus, meu Pai, me ajude porque eu estou necessitada, eu não tenho o que comer, envie por favor o alimento à tua serva. Aquele ateu que estava do lado ouviu tudo aquilo e disse: aí está a oportunidade agora para eu provar para essa senhora que Deus não existe. Foi no mercado, comprou 3 cestas de alimento, colocou na porta dela sem que ela soubesse, bateu na porta e se escondeu. Quando ela abriu a porta, que ela viu aquele alimento, ela levantou as mãos e disse: louvado seja o Senhor, que ouviu as minhas orações. Aquele homem saiu de um arbusto que ele estava escondido e disse: não foi nada o Senhor, não foi nada Deus que fez isso, minha senhora. Deus não existe. Fui eu que fui no mercado, comprei com meu dinheiro, trouxe aqui para a senhora, está aí o alimento, tem nada a ver com Deus, Deus não existe. Ela disse: louvado seja o Senhor, obrigado meu Deus, porque o Senhor não somente enviou o alimento, mas mandou o diabo pagar a conta. Esse texto que nós lemos, é exatamente essa história. É a história de você resistir à oposição.
É a história de você ter um posicionamento de crente, de filho de Deus. É você ser uma mulher de Deus no meio da luta, da guerra espiritual. É você reconhecer a bênção de Deus em todos os momentos na sua vida. É você aprender a ser grato. E mais do que isso, é você aprender a confrontar aqueles que se levantam com um tipo de palavra que se opõe à verdade de Deus. Esta palavra, na verdade, como alguém já disse, tem a ver com confortar os que estão aflitos e afligir os que estão confortáveis. Esse foi o propósito do apóstolo Paulo, ao comunicar com seu filho espiritual Tito, que havia sido deixado na ilha de Creta, onde havia muitas igrejas em várias cidades daquela ilha, com o propósito de estabelecer a ordem, ordenar também líderes espirituais para estarem ali trabalhando na casa de Deus. Assim como essa sábia mulher da história que contamos, os líderes maduros, eles têm que lidar diariamente com a oposição. Diariamente nós temos que lidar não somente com os insubordinados na igreja, mas também com o próprio adversário que se levanta para tentar perturbar a ordem e a paz na casa de Deus e na nossa casa também. Quando nós lidamos com essas oposições, nós vamos começando a perceber que tudo está relacionado a uma grande guerra espiritual. Nós estamos enfrentando adversários que não são de carne e sangue. A nossa luta não é contra o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, o nosso vizinho. A nossa luta não é contra pessoas. Nós estamos lutando contra principados e potestades. Mas precisamos entender que muitas vezes Satanás usa pessoas. O inimigo usa pessoas. E estas pessoas às vezes estão sendo usadas de forma inconsciente, são ignorantes, não conhecem a palavra de Deus. Nós temos que ter muita misericórdia, muita compaixão com elas. Mas existem outras pessoas que são muito obstinadas. Elas têm consciência, elas agem de forma deliberada, elas se opõem de uma forma muito obstinada contra Deus. E a estes também nós precisamos ter um posicionamento muito firme. Então, primeiro nós precisamos saber quem são estes opositores, quem são esses insubordinados que Paulo está falando aqui. Em segundo lugar, nós precisamos saber como responder a eles. E em terceiro lugar, devemos nos lembrar qual é o objetivo final dessa exortação do apóstolo Paulo no que diz respeito à igreja. Nós que somos cristãos, amados do Senhor, estamos aqui na casa de Deus com o propósito de crescer espiritualmente nesse jejum. Em primeiro lugar, respondendo a primeira pergunta, então, quem são eles? Paulo dá uma descrição detalhada desse tipo de gente. Ele fala: há muitos insubordinados, faladores vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão, isto é, judeus, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um dentre eles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Então, é interessante aqui que o versículo 9 que nós lemos ontem diz assim: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, para convencer os contradizentes. Aí ele diz: porque então há uma ligação aqui entre cristãos maduros, cristãos que têm liderança espiritual, gente que está buscando viver a verdade de Deus, e esse nível de oposição do qual nós estamos falando hoje aqui, que é o tema desse dia. Esse não é um problema da ilha de Creta, esse é um problema generalizado. Nós vamos ver em outras cartas do apóstolo Paulo que mesmo nos dias da igreja primitiva, os apóstolos enfrentaram esse tipo de oposição. E desde então a igreja tem passado por todo tipo de perseguição, de tribulação, mas também de oposição dentro da própria igreja. E é importante então observar essas características das quais Paulo fala aqui. Primeiro, ele fala de insubordinados, que significa literalmente pessoas descontroladas, pessoas que não conseguem se submeter à autoridade, pessoas que são indisciplinadas, que são rebeldes, pessoas que não agem de conformidade com a palavra de Deus, que são portanto desobedientes. Judas caracteriza tais pessoas na sua carta de um único capítulo, no versículo 8, falando que elas rejeitam a autoridade. Sabe que tem pessoas que têm esse problema sério com a autoridade, pessoas que são rebeldes por natureza. Nós éramos todos rebeldes por natureza, filhos da ira, mas fomos alcançados pela graça de Deus e transformados em discípulos. Nós recebemos
recebemos de Deus um coração obediente, capaz de nos submetermos. Mas quando a pessoa está sem o princípio do reino de Deus, ela age de maneira contrária à autoridade. Judas 1:8 diz: contudo, semelhantemente também esses falsos mestres, sonhando, contaminam sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Você sabia que quando você fala mal de uma liderança espiritual, seja ela qual for, você está blasfemando das dignidades, você está fazendo coro com espíritos malignos que se levantam contra a autoridade de Deus? No final dessa ministração nós vamos orar contra esses espíritos. Rebelião é um espírito, desobediência é um espírito maligno que acomete muitas pessoas que não percebem que com esse tipo de atitude abrem brechas espirituais terríveis na sua vida. O apóstolo João descreve um homem tortuoso na sua 3ª carta, que perturbava a paz da igreja. Ele disse: escrevi alguma coisa, versículo 9, à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for aí, trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Então, outro exemplo aqui de rebeldia, de insubmissão aos apóstolos, que eles enfrentaram nos dias da igreja primitiva. Paulo falou de um rebelde que era um metalúrgico, Alexandre o Latueiro. Ele falou deste homem que ele causou muitos males. 2 Timóteo 4,14: Alexandre o Latueiro me fez muito mal, o Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Pensa num pastor, pensa num apóstolo fazendo uma oração dessa, né? Tinha que estar muito indignado, né? Esse camarada me fez muito mal, ele me tratou de uma forma muito ruim, ele me trouxe muito prejuízo, pois que Deus traga retribuição de acordo com as suas obras sobre a vida dele. Então o apóstolo está aqui indignado, né? Em segundo lugar, Paulo fala de faladores vãos. Quem são esses, né? Há uma tradução que diz: aqueles que se envolvem em conversas inúteis. Gente que conversa. Outra tradução diz: conversadores vazios. Você conhece pessoas com fala vazia? Você conhece uma pessoa e você começa a conversar com ela, pela conversa você já começa a perceber o nível que essa pessoa está. Uma das coisas que Deus faz na nossa vida, quando nós nos convertemos, é mudar a nossa linguagem. Ele mexe com a nossa boca, com a nossa língua, Ele começa a mudar a maneira como nós falamos, os assuntos que nós conversamos. Tem pessoas que só sabem falar coisas fúteis, só sabem conversar sobre coisas vãs. E Paulo está falando que esses grilos falantes estavam lá na igreja. Não se engane, talvez aí na porta, quando você sair, você vai encontrar um grilozinho falante desse, né? Você vai conversar com essa pessoa, você tenta extrair alguma coisa, você tenta espremer esse discurso, essa fala, e você não tira nada de proveitoso, nada de bom, nada de útil. São falas venenosas, né? São falas que trazem substantivos nocivos, são palavras que ferem, são palavras que machucam com uma energia negativa. A gente conversa com certas pessoas assim e fica assim meio sentindo como se a gente tivesse fraco, como se tivesse tirado a nossa energia, porque realmente são palavras carregadas de sentimento negativo, são críticas, são destrutivas, não são palavras que edificam. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. Quantos de nós já vivemos momentos em que dissemos: meu Deus, eu devia ter ficado calado? Eu não sei se você já passou por isso, talvez não, porque você está num nível espiritual muito grande, mas eu passo por experiências assim frequentemente, né? De falar uma coisa e de repente eu quero até pegar a palavra, mas ela já foi, eu não consigo trazer de volta, e eu boto a mão na cabeça e digo: Senhor, porque eu falei. O livro de Provérbios, ele cita vários exemplos de fala negativa, de como a gente pode com a nossa língua, com a nossa boca ferir, matar, destruir. Há uma coisa interessante que eu vou citar aqui somente 3, uma delas é a fofoca. Provérbios 20:19 diz: o que anda mexericando revela segredos, pelo que não te metas com quem muito abre a sua boca. Olha aí, Deus está falando, alguns se alimentam de fofoca. É impressionante isso. Você sabia que para algumas pessoas fofoca é comida, fofoca é alimento? Está na Bíblia. Onde está isso, bispo? Provérbios 18:8: as palavras do difamador são como bocados doces, que penetram até o íntimo das entranhas. Tem gente que gosta de ficar ouvindo essas coisas, elas se alimentam dessas coisas. A fofoca é um espírito. Tem gente que está possesso desse espírito. Esse espírito é como vício. Assim como você tem um viciado em heroína,
heroína, viciado em cocaína. Você fala assim, ai meu Deus, coitado, ele é viciado. E o fofoqueiro? O fofoqueiro é viciado em fofoca, porque é uma coisa que atrai o desejo por informações, por detalhes da vida dos outros. Chega o olhinho brilhar, tem uma coisa para te falar, olha, fulano de tal, você está sabendo aí? Vai, bota, fala que eu quero saber, fala que eu estou precisando de uma dose. É mais ou menos por aí, é uma coisa mais ou menos assim, né? Claro que a gente está fazendo de uma forma hiperbólica. Provérbios fala de palavras irritadas, palavras agressivas. Alguns de vocês, mulheres, maridos, filhos, tiveram que sofrer a dor de conviver com pessoas assim, pessoas que são agressivas na sua fala, pessoas que são pessoas que vomitam destruição. É a verborreia vulcânica. Eu chamo isso de verborreia vulcânica. Você está com essa pessoa, daqui a pouco ela entra em erupção. Você está conversando com ela, e você está ali junto dela e você recebe aquela lava vulcânica toda, né? Pessoa, então Provérbios 29, 22, o homem iracundo levanta contendas, o furioso multiplica as transgressões. Tem muita gente que com a sua boca passa parecendo um vendaval, destruindo, ferindo, maltratando, machucando, e vai falando, e vai agredindo, e vai xingando, e vai, então você tem que ficar ali, isso é um espírito violento, um espírito de contenda, às vezes dentro do casamento, dentro do ambiente da família, do lar, do casal. Meu Deus do céu, discurso impulsivo. Provérbios 29, 20 diz, vês um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança para o tolo do que para ele. Gente que não pensa no que vai falar, né? Não pensa no que vai dizer e depois se arrepende. Quantas vezes tem que ir lá para falar, para explicar, para pedir perdão? Gente, é um negócio tão chato. É um negócio tão chato quando você fala uma coisa que você não pensou direito, aí você vê as consequências dessa palavra e você tem que ir lá consertar com um, consertar com o outro, porque você não pensou. Então a palavra de Deus cita vários exemplos de faladores vãos. São pessoas que não conseguem dominar a sua língua. Enganadores, o texto aqui se refere literalmente a enganadores da mente. São pessoas que articulam, que manipulam, que todo o tempo estão falando mentiras. 1 Timóteo 4:1, advertência do apóstolo Paulo no Espírito expressamente diz que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Romanos 16:17, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Então gente assim é gente que tem um alto nível de manipulação. Eu conheço pessoas assim. São pessoas muito inteligentes, são muito bem dotadas, são capacitadas, mas usam essa esperteza e essa inteligência para o mal. Quando elas se comunicam, elas estão sempre manipulando. Elas manipulam sentimentos, elas manipulam situações, elas torcem palavras, elas dizem, mas não dizem, elas dizem que não disseram, e você fica conversando com elas e no final das contas você sai de culpado da história. E as pessoas que são inocentes, muitas vezes sem malícia, elas caem na conversa dessa gente. Parece espiritual, parece que é profeta, parece que ora, parece que tem Deus e mistura tudo, sabe? É um verdadeiro candomblé gospel, é um negócio esquisitíssimo. Se você conviver com pessoas assim, você fica maluco, você não consegue entender como é que pode. Às vezes você até questiona Deus, diz, como é que pode? Essa pessoa teve uma revelação, fez uma coisa, orou por outra pessoa, Deus deu uma palavra, o que é isso? Quando você vai ver a vida da pessoa, engana, é uma mentira. Pelo amor de Deus, isso também é um espírito de engano. A gente precisa repreender isso em nome de Jesus. Nós vamos orar por isso hoje, amém? Em nome de Jesus, nós não seremos enganados. Deus nos dê discernimento. Deus abra os nossos olhos espirituais aí no seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, na sua vizinhança, em qualquer lugar onde você estiver, que a unção do Senhor abra os teus olhos espirituais e te dê discernimento para você não ser enganado. E hoje tem muito picareta, muito pilantra, muito 171, muita gente que é ex tanta coisa e continua ex-estelionatário, né, na igreja de Jesus, né? Eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fui aquilo outro. Deus só não libertou do engano. O grupo da circuncisão, Paulo está falando aqui, claro, de um problema que tinha a ver com os judaizantes. Naquela época, na ilha de Creta, havia muitos judeus
que haviam sido espalhados na diáspora, mas com certeza hoje também nós temos pessoas que pensam dessa forma. São grupos até mesmo dentro dos evangélicos que dão primazia mais a Moisés e a lei de Moisés do que ao próprio Cristo e a obra que ele realizou na cruz. Essa controvérsia toda trouxe muita confusão para a igreja primitiva. Lá em Atos, no capítulo 15, você pode ler depois de que maneira Paulo foi atormentado na discussão com esses judaizantes e lidou com eles de uma forma muito severa. Paulo teve muitos debates, muita contenda por causa do legalismo. Essas pessoas que não conseguiam entender a graça de Deus e queriam impor sobre a igreja a prática da lei de Moisés. Paulo chega a mostrar que aqueles que se deixavam levar por esses falsos mestres estavam caindo da graça de Deus. Aos Gálatas ele escreveu no capítulo 3, versículo 1: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós: foi por obras da lei que recebestes o Espírito, ou pelo ouvir com fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? Quer dizer, os irmãos nunca tinham ouvido falar na Galácia sobre lei de Moisés. Quando eles ouviram falar de Jesus Cristo e o receberam como Senhor e Salvador, foram batizados no Espírito Santo, receberam o poder de Deus, estavam ali servindo a Deus. De repente chegam aqueles judaizantes para atrapalhar a vida da igreja e o ministério de Paulo. Diz: olha, esse Paulo aí que ensinou vocês, ele não é um judeu legítimo não, tá? Ele é um traíra. Na verdade, ele não está seguindo a lei de Moisés, e vocês, para serem salvos, precisam se circuncidar e precisam guardar a lei de Moisés. Precisa guardar sábado, precisa fazer tudo que está lá no Antigo Testamento para vocês irem para o céu. E Paulo disse assim: vem cá, quando eu preguei para vocês o evangelho, vocês não receberam o Espírito Santo? Como é que depois de receber o Espírito Santo, vocês agora vão se voltar para esses rudimentos e vão virar uns crentes sabatistas, vão começar a querer se circuncidar, vão querer guardar a lei de Moisés, celebrar a festa de tabernáculos? O que é que vocês estão fazendo? Que confusão é essa? Onde é que vocês aprenderam isso? Quem ensinou isso para vocês? Se eu preguei para vocês somente Cristo e este crucificado, será que agora vocês precisam voltar para esses rudimentos? Vocês estão loucos? Quem fascinou vocês? Então muitas vezes as pessoas ficam enfeitiçadas por esse tipo de doutrina, de ensino que não tem nada a ver com a graça de Deus. Paulo diz a Tito que é preciso calar a boca desses falsos mestres. O trabalho de Tito aqui não é dialogar, não é debater, não é discutir. Literalmente o significado dessa palavra é botar uma focinheira na boca, é deixar que essas pessoas sejam emudecidas, aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Eles arruinavam famílias, eles minavam, eles derrubavam, eles destruíam o que Deus estava edificando. Quinto, pessoas que procuravam ganho desonesto. Gente que estava na igreja com interesse somente em dinheiro, somente em negócio. Sabe, isso é uma coisa terrível também, quando a gente começa a inverter a ordem das prioridades. A igreja é um lugar sensacional, é um lugar onde a gente encontra um monte de gente, onde a gente relaciona com gente de todo tipo, e a gente pode ver na igreja pessoas com as diversas profissões, os diversos níveis sociais. A igreja é um lugar amplamente democrático, mas algumas pessoas querem usar de má fé e se aproveitar deste ambiente eclético, onde existe tanta gente bem intencionada, para querer transformar a igreja em um lugar de negócios. E Paulo está falando de uma forma muito séria: olha, cuidado com essas pessoas cujo objetivo não é outro senão lucrar, seja da parte de ministros, líderes, pastores, que querem transformar as pequenas igrejas em grandes negócios, ou seja da parte de irmãos, membros mesmo, que começam a frequentar e começam a fazer dessa oportunidade de comunhão uma oportunidade de negócio. Temos que repreender esse espírito, porque esse espírito é o espírito de ganância. Ele é tão cego e tão ganancioso que ele não consegue ver que este lugar é um lugar sagrado, não é lugar para você misturar prioridades. A prioridade aqui é buscar a Deus, a prioridade aqui é você ter relacionamento com Deus, não é você fazer negócios com irmãos, não é você fazer coisas que venham a trazer problemas de relacionamento dentro da igreja, e nem para a casa de Deus, escândalos para o evangelho. Paulo fala também de mentirosos contumazes. Paulo cita agora o próprio filósofo cretense chamado Epimênides, que havia falado desse povo de Creta de uma forma muito interessante. Ele usa um cidadão de Creta que viveu 600 anos antes deles, e que era respeitado, e Paulo usa essa pessoa que eles tanto estimavam, um poeta que se referia ao seu próprio povo, dizendo: são sempre mentirosos.
Existe até uma discussão se não seria uma falácia do apóstolo Paulo ao usar este poeta, porque ele estaria indo de encontro a um princípio da retórica, que você não pode usar uma premissa que é contrária ao seu argumento. Então, se são sempre mentirosos, quando o poeta falou isso e ele era cretense, ele não estaria mentindo? E se ele estava mentindo, então o que ele estava dizendo dos cretenses era uma mentira? Então os cretenses não são mentirosos? Veja como a falácia é, né? A galera quer discutir, é óbvio que isso aí é desmontado completamente, esse argumento, porque o apóstolo Paulo não está se referindo de maneira generalizada, não são todos os cretenses. Claro que ali havia cristãos, havia outras pessoas sérias e honestas, mas o que esse poeta se referiu é o tipo de cultura, a cultura grega, a cultura daquele povo, daquela ilha. Era uma cultura de gente que gostava de mentir. De mentir era uma coisa assim meio que na brincadeira, fazia parte da cultura do povo. Eu não sei se você compara Creta com algum país, com algum povo, mas tem uma galera que gosta de uma mentira, de uma corrupção, né? Eles falam deles também como bestas ruins, animais antagonistas, referindo-se a quase que aquela serpente que prendeu na mão do apóstolo Paulo quando ele estava na ilha de Malta, né? São pessoas indisciplinadas e que com seu estilo de vida ficam destilando veneno e acabam mordendo quem está por perto. Glutões preguiçosos se refere na descrição final àquele povo que era conhecido por odiar o trabalho e amar a comida, né? Então, graças a Deus nós não temos aqui entre nós pessoas assim, mas a mensagem que nós temos pregado sempre é de que o trabalho dignifica o homem e que nós somos chamados por Deus a viver numa dimensão de trabalho. Então Paulo deu essa descrição semelhante em Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória se assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Ventres preguiçosos, barrigas lentas, não é porque o intestino não funcionava, porque estava com constipação, não, é porque eles gostavam mesmo dessa vida mais voltada para a satisfação dos prazeres da carne. Então Provérbios 26:15 diz: o preguiçoso esconde a sua mão no prato e nem ao menos quer levá-la de novo à boca. Então essas são as características desses espíritos. Presta atenção agora, tá? Porque isso aqui não tem a ver só com Creta, não. Tem a ver com a nossa Creta espiritual, que é a cidade de Salvador, com a nossa nação brasileira. Tem a ver com a nossa responsabilidade como cristãos perante essa sociedade, esse mundo no qual vivemos. Tem a ver com a nossa comunidade local. Tem a ver com aquilo que deve ser a nossa postura como verdadeiros cristãos. Então, como responder? Como responder não a um indivíduo ou uma pessoa especificamente, que eu não estou aqui falando porque exista uma situação ou um caso. Eu estou falando de forma geral, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Talvez você vai encontrar pessoas com essas características na sua casa, no seu trabalho, ou aqui dentro também. Mas a questão é como que eu vou responder. E Paulo diz no versículo 13 e 14, esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Paulo não só diz a Tito quem eram essas pessoas, mas agora ele prescreve um curso de ação. Ele diz assim, como responder, como tratar, como lidar com isso. É interessante que ele foi bastante inflexível, assim como Jesus também foi, com relação aos falsos mestres, aos hipócritas. A gente sabe de um Jesus que é um Jesus todo amor. A gente conhece um Jesus que é um Jesus muito amado, muito querido, muito precioso, um Jesus queridão. Eu gosto desse Jesus tão querido. Eu gosto desse Jesus que é pastor, esse Jesus que abraça, esse Jesus que beija, esse Jesus que cuida, esse Jesus que apacenta, esse Jesus que cura as feridas, esse Jesus que guia, esse Jesus que abençoa. Esse Jesus é tão maravilhoso, mas esse Jesus é o mesmo Jesus também que virou a mesa dos vendilhões do templo com o chicote. Esse Jesus é o mesmo que com os fariseus e os saduceus e os escribas chamava de hipócrita, repreendia na cara. Esse nosso Jesus não é aquele Jesusinho das folhinhas de calendário, né, com aquela carinha lá, com coraçãozinho, com aquela coisa meio efeminada, não. Ele era um Jesus macho, ele era um Jesus que também sabia olhar de forma repreendedora, né, aquela forma muito severa, né, um Jesus que não era bobo, não. Então esse Jesus, tanto como Paulo, eles eram inflexíveis no que diz respeito a pessoas obstinadas, pessoas hipócritas. Eles não tinham tolerância nenhuma, principalmente Paulo, com teologia baseada
em mentira, em religiosidade, em legalismo, em obras. Nada disso funcionava. Paulo sabia muito bem, porque ele foi fariseu, ele foi legalista, e ele disse: gente, nada disso funciona. Você pode se esforçar como você quiser para ser melhor, você pode colocar propósito todo dia, dizer: a partir de hoje eu vou mudar. Isso não adianta. Eu já tentei, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero fazer eu faço, e se eu não faço o que eu quero e faço o que eu não quero, então há uma lei dentro de mim. Paulo chamou essa lei de lei do pecado e da morte. A única solução para ela, a única salvação para mim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, pelo evangelho da cruz, porque ali na cruz ele matou a minha velha natureza, ele morreu pelos meus pecados, ele tomou o meu lugar para aniquilar o meu velho homem, e ele ressuscitou para me dar uma nova vida, para me dar um novo espírito, para me dar uma nova natureza. Só ele pode fazer isso, só ele pode mudar o ser humano. O resto é maquiagem, o resto é tentativa furada. Não vai conseguir, nenhuma religião vai poder produzir dentro de você o que somente o evangelho, que é o poder de Deus, pode fazer para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a mensagem. E é por isso que essa palavra fala de repreensão. Repreende-os severamente, repreende-os asperamente. A imagem é derrubar uma porta que está fechada, para você salvar quem está lá dentro morrendo num fogo. Não deixa pessoas que estão com esse espírito permanecer do jeito que estão. Não passa por gente que está na igreja debaixo desse espírito opressor e faz de conta que não tem nada a ver com você, não. Não deixa na tua casa esse espírito entrar. Não deixa onde você estiver esses espíritos dominarem. Arrebenta a porta e salva quem está lá dentro. Faz alguma coisa, não fica de braços cruzados, porque tem gente morrendo debaixo dessa opressão. Não percebe que é uma situação espiritual. Mas o objetivo aqui, Paulo diz, qual é o objetivo? Para que sejam saudáveis na fé, para que sejam sãos na fé. Não é apenas uma questão de explodir com raiva, sai para lá Satanás, ofender o irmão, machucar o próximo. Não tem nada a ver com isso. É ser assertivo, é ser uma pessoa firme e acreditar na restauração e saber que Deus é poderoso para gerar arrependimento naquele coração. É tentar salvar alguns, é tentar salvar uma alma que está perdida na confusão e no engano do diabo. A palavra são aqui é a palavra que nós temos hoje para higiene. O original no grego tem a ver com higiene. É um processo de sanitização. A gente não pode deixar esse ambiente sem dedetização, sem sanitização. Você não pode deixar teu banheiro sem sanitização. Você não pode deixar tua cozinha sem sanitização. Se a tua casa não está sendo limpa, lavada, se você não lava seu banheiro, seu vaso sanitário, está uma podridão, está uma porcaria. Se você deixa a tua pia sem lavar, sem limpar, vai formando crosta, vai ficando uma coisa nojenta. Você entrar na casa de uma pessoa na cozinha, você entrar no banheiro e perceber esse nível de sujeira e de porcaria, dá licença, você vai embora. Ou então você pega a vassourinha, pega os produtos de limpeza, compra, vai lá na casa e diz: irmão, dá licença aqui, por favor, em nome de Jesus, deixa eu ajudar você, querido. Passa lá, joga o pinçol, joga o que for, desinfetante, lava, areia, aquilo tudo, limpa. É assim, ó querido, que a tua casa tem que estar, que a tua vida tem que estar. Você tem que estar debaixo da graça de Deus. Joga esse lixo todo fora e vive na presença do Deus que verdadeiramente muda a gente, transforma o coração da gente. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito ou pecado, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Mateus 18:15: ora, se teu irmão pecar, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho o teu irmão. Esse é o objetivo. É a mesma forma como você disciplina seus filhos. Como é que você disciplina seus filhos? Número 1, vamos lá. Pergunta de preparação para o Enem. Preparação para o Enem. Como você disciplina seus filhos? Letra A: nunca, não disciplino, detesto disciplina. Ok, deixa que a polícia vai cuidar deles. Letra B: disciplino, dou logo um grito, um berro, joga a sandália para cima. Por que você faz isso? Somente para gritar? Somente para extravasar a tua raiva? C:
faço com o propósito de que eles sejam corrigidos e aprendam. Faço para que eles aprendam alguma coisa. Faço com amor firme, mas sem jamais deixar de olhar o projeto de edificação, de crescimento, de restauração na vida dos meus filhos. E esse deve ser o objetivo de toda liderança madura na casa de Deus: trazer os irmãos a esse nível de compromisso com a verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz: não dando ouvidos a fábulas judaicas, a mitos, a coisas que estão por aí. Porque se, meu irmão, você perder tempo hoje na internet olhando teoria de conspiração, se você ficar acessando vídeo de Illuminati, se você ficar vendo por aí o que está acontecendo de arqueologia, de alienígena, se você perder seu tempo assistindo um monte de porcaria, você passa o dia inteiro só vendo loucura, ao invés de estar dedicado ao estudo da sã palavra de Deus, da verdade de Deus, você está sendo guiado sem saber para a operação do erro, porque tudo que esses espíritos malignos querem que você venha ignorar a santa palavra de Deus para viver uma vida que não condiz com o evangelho. Então Paulo diz: preciso muitas vezes reprimir asperamente, repreender de uma forma dura, ser até firme com eles para ver se alguma coisa acontece. E aí ele termina para a gente orar, e eu gosto desse texto porque ele é tão lindo. Ele diz assim: tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Gente, como é difícil viver esse equilíbrio. Se você tem um coração muito puro, você fica pensando assim: eu não posso ser puro demais não, porque esse mundo está muito mal, eu não posso ser puro demais não. Outros dizem: eu não consigo ser puro mais, eu já fui tão envenenado, tão sujo, tão machucado, tão poluído, que eu não consigo mais ser puro. Isso é uma verdade. Você entra num ambiente como esse, a tua mente já está você já não acredita em nada. Sabe, pessoas que lidam com bandido, como policiais, pessoas da polícia civil, policial militar, eles são treinados, né, a perceber a malandragem, a perceber a mentira, a perceber a falsidade, o engano, e vão se tornando pessoas céticas, já não acreditam em ninguém, né? Tem alguns que já perderam até o senso do equilíbrio, já não conseguem mais saber quando é um cidadão de bem, quando é uma pessoa que está falando a verdade, porque estão lidando todo dia. O camarada está lá apanhando, tomando pancada, e ele está jurando de pé junto até morrer que ele não fez nada, que ele é inocente, e é um criminoso. Matou uma pessoa, estuprou, roubou, mas está lá de pé junto: não foi eu não, doutor, não foi eu não, doutor. E toma-lhe palmada, e toma-lhe pancada, e o sujeito não arreda na mentira. Então são pessoas que estão acostumadas a lidar com esse ambiente de tortura. Essas pessoas que estão lidando com o nervo exposto da sociedade humana, e que às vezes já não acreditam em mais nada. E às vezes a gente está vivendo assim também. A gente tem visto tanta coisa ruim, ouvido tanta coisa ruim. A gente só tem visto coisas ruins nesse país. É tanta notícia ruim. Há uma descredibilidade total. E a gente às vezes chega num ambiente como esse, que a gente precisa estar com o coração limpo, com a mente tranquila, para adorar a Deus, para receber o melhor de Deus, e a gente está todo armado. A gente não consegue relaxar, porque a gente está vivendo um tempo em que as pessoas não têm mais credibilidade. E a gente está vivendo um tempo em que nós mesmos estamos sendo o espelho refletor da corrupção do próximo. Porque tudo aquilo que a gente está querendo de forma indignada mudar no país e na vida dos outros, está aqui dentro da gente também, lá no fundo da nossa alma. Então Paulo diz algo tremendo: para os corrompidos nada é puro, antes a sua mente e a sua consciência estão contaminadas. Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. E aí ele vai usar 3 palavras tremendas: abomináveis, desobedientes e reprovados. Abomináveis aqui, o sentido original é emitir um mau cheiro. Quando você não está com seu coração puro, com seu coração limpo diante de Deus, você não tem o perfume de Cristo. O seu cheiro no mundo espiritual não é um cheiro bom, é um cheiro de morte. Eu não sei se você já foi num velório,
E as pessoas, por mais que tentem cobrir com flores o caixão do defunto, mas você entra ali, dependendo do tempo de decomposição, você já começa a sentir um pouquinho daquele cheiro da carne apodrecendo. Está ali. Daqui a pouquinho vai virar lama e você já sente um pouquinho daquele cheiro. Algumas pessoas estão vivendo assim na sua vida, infelizmente. Elas têm muitas flores, muita maquiagem, muita coisa bonita, muito perfume importado, muita aparência, muita fachada, mas por dentro elas estão emitindo um aroma de morte. Desobedientes, literalmente aquele que se recusa a ser persuadido, por mais que ele ouça o Espírito de Deus falando, como hoje ele está falando ao teu coração, e você entrou aqui, você sabe que é Deus, porque um homem não pode saber tanta coisa a seu respeito sem nem lhe conhecer. Mas o Espírito de Deus está falando e a pessoa se fecha. E Deus disse: hoje ouvistes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Como tanta gente que endurece e morre no deserto, perece sem conhecer a glória de Deus, porque fecha o coração. Em terceiro lugar, reprovados, porque não passam no teste. A palavra aqui tem a ver com a pureza dos metais. Os ourives, aqueles que trabalhavam com os metais, muitas vezes refinavam, os refinadores, ao ponto de que os metais ficassem puros, mas alguns eram reprovados por causa da sua impureza. E é assim que Deus vai nos pesar. Deus não vai nos pesar por causa da nossa performance profissional. Deus não vai nos pesar através daquilo que falamos, ou daquilo que muitas vezes temos a intenção de fazer, mas fica somente aqui. Deus vai nos provar na fornalha do fogo da sua presença, e nesse glorioso dia que está próximo, nós vamos ser ou aprovados ou reprovados. Eu quero nessa noite orar com você e declarar falência de todos esses espíritos malignos sobre a sua vida e sobre a sua casa. E eu queria te convidar para ficar de pé nesse momento e a estar orando comigo. Levante as suas mãos, levante o seu rosto, feche os seus olhos. Eu quero orar nesse momento em nome de Jesus, repreendendo todo espírito maligno, conforme aquilo que nós lemos, que aprendemos nessa noite, na tua vida, na tua casa, em todo lugar por onde você passar, você também será um instrumento de Deus para queimar com fogo do Espírito Santo esses espíritos malignos. Agora, em nome de Jesus, na autoridade conferida a mim como profeta, como ministro da palavra do Senhor, eu quero chamar a existência nesse lugar a presença gloriosa do Senhor, a Shekinah de Deus sobre a tua vida, e os milagres de Deus que se materializarão na tua vida e na tua casa nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de insubordinação, de rebeldia, de rebelião, todo espírito maligno, Apolion, espírito de rebelião, receba fogo agora em nome de Jesus. Receba fogo em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, de desobediência, todo espírito de maledicência, todo espírito de fofoca, de palavras duras, agressivas, palavras destruidoras, em nome de Jesus, palavras blasfemas, todo espírito que age na boca, na linguagem, na palavra, na fala, em nome de Jesus, seja amarrado, receba fogo, seja destruído, espírito de confusão, espírito de contenda, espírito de gritaria, espírito de blasfêmia na tua casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua vida. Toda verborragia, todo palavrão, toda palavra torpe na tua vida, na tua boca, em nome de Jesus, receba fogo, e a tua boca seja santificada agora com brasa viva do altar. Todo espírito de engano, espírito de mentira, caia por terra em nome de Jesus. Espírito manipulador, espírito mentiroso, enganador, caia por terra em nome de Jesus. Espírito que ilude, espírito de ilusão, de sedução, saia em nome de Jesus. Bata a retirada da nossa vida, da nossa casa, caia por terra. Espírito de legalismo, de religiosidade, de hipocrisia, de falsidade, cai por terra nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, espírito de desonestidade, espírito de desonestidade, de ganância, espírito de ganância, espírito de avareza, que é idolatria, de apego às coisas materiais, de apego ao dinheiro, de apego aos bens de consumo,
de apego às coisas deste mundo. Em nome de Jesus, todo apego ao mundo na tua vida caia por terra. Todo materialismo e consumismo na tua casa caia por terra. Você não é o que você tem, você é o que você é. Em nome de Jesus, espírito consumista, receba fogo agora. Espírito do cartão de crédito, do cheque especial, espírito que não controla, espírito compulsivo para comprar, para gastar, em nome de Jesus, receba fogo. Espírito de endividamento, de falência, de pobreza, de miséria, caia por terra na tua vida, em nome de Jesus, receba fogo nessa hora. Espírito que é liberador de veneno, espírito que envenena relacionamentos, espírito que destrói relacionamentos agora, em nome de Jesus. Toda víbora está amarrada debaixo dos nossos pés. A palavra do Senhor diz que você tem a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Toda víbora, todo animal peçonhento, em nome de Jesus, pisa agora no poder do Espírito Santo. Na tua vida não entra veneno de Satanás, na tua vida, na tua casa, na tua família, não entra veneno do diabo. Você está vacinado, soro antiofídico do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Espírito de carnalidade, de sensualidade, espírito de prostituição, espírito de lascívia, de impureza na mente, nos pensamentos, todo espírito torpe agora, em nome de Jesus, receba fogo, 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 fogo de Deus, fogo de Deus. Levanta as tuas mãos e declara fogo, 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 fogo de Deus, fogo